paz do grupo evolutivo, ela começa pela paz íntima de cada consciência. É com essa reflexão do léxico de Orto Pensatas que damos início a mais um Grafocons. O Grafocons é um programa da TV Cognópolis que visa valorizar a literatura conscienciológica e os seus respectivos autores. Você, nosso estimado espectador, já deve ter acompanhado que nesses últimos episódios estamos aí muito bem posicionados para resgatar e valorizar as obras de autoria do professor Valdo Vieira, que é o propositor das ciências projeciologia e conscienciologia. No dia de hoje, o grande protagonista da vez é o tratado Homo Sapiens Pacíficos. E veja que, para representar cada uma dessas obras, a nossa equipe, o nosso diretor, o Emanuel, tomou o cuidado de convocar, de fazer um convite a uma consciência que tenha representatividade, ou seja, que possa esmiuçar, compartilhar os seus conhecimentos na referida obra. E para essa especificamente, do Tratado Homo Sapiens Pacíficos, nós convidamos a professora voluntária experiente da Conscienciologia, que trabalhou durante muitos anos, ombro a ombro com o professor Valdo Vieira, que é a professora Marina Tomás. Seja muito bem-vinda a mais essa edição do Grafocons, Marina. Muito obrigada pela oportunidade, obrigada TV Cognópolis, há também a atividade Grafocons, com esse empreendedorismo enorme em cima das obras do professor Val, das obras da Conscienciologia. Eu é que agradeço muito pela oportunidade de estar aqui com vocês e podendo compartilhar com quem vai nos ouvir, com quem vai nos assistir, esses conhecimentos que têm nos ajudado. Se tem nos ajudado, talvez possa também colaborar com a pesquisa, com o aprendizado, a vida, né, de outras pessoas. Obrigada pela oportunidade. Há pouco comentei da sua trajetória no voluntariado conscienciológico e uma das questões que me chamam a atenção, que eu já faço o link inevitavelmente com o Homo Sapiens Pacíficos, é a tua familiaridade, a sua intimidade com a questão da diplomacia, o teu voluntariado, até a representatividade na Unicim, enfim. E como que a gente pode fazer, Marina, para colocar o Homo Sapiens Pacíficos para quem esteja se deparando com esse conceito, com essa obra pela primeira vez? A pessoa está lá, o que será que eu posso encontrar nesse tratado? O que chama mais a sua atenção, especificamente, Marina? Chama mais a minha atenção porque durante a vida, né, rotineira, a gente escuta dizer assim que a paz é importante. E falam para a gente, e a gente acaba repetindo, que é como se fosse no supermercado e comprar a paz. E aí cria-se uma confusão, porque faz a guerra para se defender e criar a paz. As pessoas querem a paz, mas a gente observa que em determinados momentos da nossa manifestação, o nível de agressividade é grande. E aí, onde adquirir a paz? E é como você colocou, né, Isabela, a paz, ela não se conquista dessa forma, não se adquire a paz. A paz ela é construída passo a passo, momento a momento, com diplomacia para com as demais pessoas. Só sabe ser diplomata com as demais pessoas quando a pessoa aprende a ser diplomata consigo mesma. Só a pessoa começa a perceber como que se constrói a paz quando ela busca essa paz dentro de si mesma. E o professor Valdo, muito inteligentemente, ele vem trazendo uns princípios nessa obra, que nós estamos falando de um livro, mas olha, é uma obra, sabe por quê? É 1524, são 1524 páginas trabalhadas, né, elaboradas, e ele traz, Isabela, uns princípios que nós chamamos como princípios cosmoéticos, princípios da conscienciologia, e que a gente verifica que funciona quando a gente começa a pensar assim. Por exemplo, do que eu estou falando? O que eu consegui abstrair dessa obra? Que no momento em que a gente começa a pensar na paz,
a gente precisa verificar e identificar qual é o meu nível de agressividade nessa vida. Aí, nessa autopesquisa, nessa autorreflexão, a gente vai estudando, é isso que o professor Valdo vai nos orientando. A gente vai estudando as nossas manifestações bélicas, a nossa tendência a essa beligerância, a essa agressividade. E aí a gente vai verificando quais são os comportamentos, quais são os pensamentos que a gente tem e que nos incita, nos leva a essa reação. Aí a gente vai aprendendo, a gente vai caminhando, a gente vai abrindo mão desses comportamentos, desses pensamentos, dessa maneira de se relacionar com o outro. Por que que a gente vai enxergando isso? Porque a gente está qualificando a maneira da gente se relacionar com a gente mesmo. A gente quer a paz interior, quer? Se quer a paz interior, vamos construir. Não é assim que a gente aprende alguma coisa, nos ensinando. A paz depende, né, Isabela, da pessoa ensinar a ela mesma a forma dela lidar com ela, lidar com a vida, com aquelas atitudes, aquelas opções, como você falou, dentro da diplomacia, dentro do saber ouvir o outro. Olha que coisa inteligente, Isabela. Eu vi isso aqui no livro. Porque, Isabela, na vida de hoje em dia, né, nessa correria, e o quanto que cada vez mais a sociedade capitalista, independente de que sistema de organização a pessoa tem ou o grupo tenha, existe essa condição de esse estímulo, né, para você fazer cada vez mais na sua vida. Você tem a agenda completamente ocupada. E aí, como que você vai refletir? Como você vai ensinar você a ouvir você? Como que você vai identificar que você está com o seu sistema nervoso mais agitado, mais denso, e que o seu corpo está te pedindo alguma coisa, que as suas emoções estão exacerbadas? São condições, né, no corpo da gente e na maneira da gente conviver com a vida que não tem a ver com a paz, né? Tem a ver com essa exacerbação dessa agressividade. Então é por aí que eu acho. É isso que o professor Paulo está nos ajudando a refletir. E outro convite que, quer dizer, tem relação direta com tudo isso que você compartilhou conosco, é que o convite à reeducação, quando alicerçado pelo paradigma consciencial, ele ganha uma perspectiva infinita e muito mais aprofundada, né, Marina? Porque estamos falando aí de uma questão de um autoenfrentamento muito sério, porque por apresentar, ele é uma literatura densa, né? Ele é complexo, mas ao mesmo tempo ele nos permite uma visão mais aprofundada do nosso passado bem recente. Nós não precisamos mais gastar energias maquiando as coisas, até porque maquiagem não existe na multidimensionalidade, né, Marina? É o autoenfrentamento que pode propiciar a conquista, né? Seria uma conquista. Tá aí, você está trazendo uma abordagem, eu acho extremamente importante. Aliás, algumas abordagens, né? Porque a manifestação do ser humano com outras dimensões, ela flui por intermédio do pensamento. Ela flui por intermédio dos sentimentos ou das emoções, né? Quando as emoções elas estão dentro de um limite de harmonia, nós costumamos dizer que são sentimentos. Mas como são raros os casos que a gente pode identificar isso, porque em geral as emoções são muito exacerbadas, né? Então nessa condição, como? Como que a pessoa vai manifestar a paz ou ela vai perceber a paz? Porque a interação dela com essas outras dimensões, né? A dimensão extrafísica, a dimensão onde a manifestação ela não é material, ela se dá pelos pensamentos e pelo padrão de sentimento que a pessoa emana. Então,
cada vez vai ficando mais difícil da pessoa conseguir vivenciar essa paz íntima e ela perceber que ela está exteriorizando a paz que ela tanto deseja, que todos desejam. E eu gostaria de aproveitar também a sua fala, Isabela, para observar o livro do professor Valdo, este livro, o Homo Sapiens Pacíficos, é como se fosse um passeio. Eu até me lembro, algumas vezes, lendo e revendo, estudando determinados capítulos, porque 1524 páginas a gente não lê num final de semana, nem Sim. muito menos nos meses de pandemia, né? Mas o que me leva assim? Eu lembrei quando, de um modo geral, né, não só eu, mas de um modo geral, a pessoa, quando ela vai visitar as cataratas pela primeira vez, ela tem assim aquela avidez em conhecer o que ela não conhece. Mas todo mundo diz que é muito bom, né? Então ela vai conhecer. E essa vontade de conhecer o que não conhece, o livro faz, ele vai estimulando a gente a isso, né? E quando a pessoa vai visitar as cataratas, ela começa sendo apresentada a fauna, né, a flora, a pessoa vai mudando a percepção dela à medida que ela vai entrando na floresta para chegar até as cataratas. Então, ela vai percebendo o cheiro, o odor, o padrão, ela vai se sentindo melhor. Quando apresentam ela, que ela chega diante das cataratas, uau! É o alumbramento, né? É o máximo. Fala, é isso que é a vida, né? Porque a interação está com a natureza da gente. Toda aquela cataratas, aquelas águas e aquele esplendor que vem a ser as cataratas do Iguaçu. Por que Excelente. isso? O professor Valdo começa no livro apresentando alguns princípios para a gente. Primeiro, é antidogmatismo. Não existe alguma coisa te ensinando assim, ó, faça assim e terás a paz. Não existe isso no livro. Existe o processo da cientificidade. Ele vai estudando o ser humano porque ele vai estudando ele. E ele vai estimulando essa autopesquisa no leitor. Ele vai estimulando que o leitor faça essa autopesquisa. Porque, olha um outro princípio, além desse antidogmatismo, né? essa cientificidade que ele vai ajudando o leitor a caminhar, ele também traz um princípio que eu acho assim bem interessante, acho que pode nos ajudar a refletir, né? Que é exatamente o princípio de que para conhecermos o lado bom, o lado sadio, o lado da saúde, precisamos de antes estudar o lado das imaturidades, o lado escuro, o lado da doença. Rapidamente a gente pode fazer uma comparação, porque está na vida do planeta inteiro hoje, né? De repente, foi descoberto que havia uma nova doença matando os seres humanos. Opa, para tudo, ciência, estimula a ciência, pesquisadores vão pesquisar quem? A doença, o vírus, né? Vamos pesquisar como que essa doença ela funciona para que a gente possa criar anticorpos e defender quem? O ser humano? Não. Defender a saúde. Então, é a mesma condição que o professor Valdo desde o início. Ele diz, aqui nós vamos estudar a paz, o pacifismo, a pacificidade, a ciência pacifismologia, né? Como contexto integral. E aí ele começa estudando o quê? A beligerância. Ele traz todas as abordagens, né, Isabela, sobre a beligerância. Tem listagens e mais listagens sobre a beligerância, mas ele não fica aí. Ele vai levando o leitor a fazer, isso mesmo, porque ele traz fatos intrafísicos, e ele nos enriquece com parafatos, os extrafísicos, né? E ele vai nos levando, olha as cataratas do Iguaçu no final, Isabela. Sim. No final, onde ele já está falando da paz,
E foi me dando assim, isso é possível. Isso mesmo. Eu vou fazer assim, então. Eu vou aplicar esse conceito, então. Ele vai trazendo a paz. E ele encerra o livro, né? Ele fala sobre umas conclusões preliminares, porque ele não quer terminar, né, a pesquisa sobre a paz. Então, ele nos traz uma teoria, que é a teoria dos serenões, Homo sapiens sereníssimos. Vocês sabiam que tem pessoas que vivem na humanidade, então estão no nível evolutivo dos seres humanos, como eu, vocês, né? Nós, Isabela, mas eles têm um nível evolutivo bem mais avançado. Por quê? O nível de autoconsciência desses seres é um nível muito maior. E eles têm determinados princípios, por isso que eles, não são eles que se intitularam serenões, né? São exatamente as pessoas, as consciências que conseguem percebê-las, né? E eles têm um nível de pacificidade, um nível de pacifismo na manifestação, na energia deles, que faz a gente falar: eu quero aprender a fazer isso. Eu quero aprender a colaborar com a evolução minha e dos demais dessa forma. Aí, no final, que a gente vê essas cataratas, a gente fala: eu vou voltar aqui. E a gente volta no livro e começa a pesquisar essas relações de fatos que ele traz, né? Muitas relações. É isso, Agora, Isabela. é Foi a isso. impressão que eu Mas tive do livro. sim, mas olha só, eu gostaria de trazer novamente essa analogia que ela é muito boa das cataratas. Até chegar às cataratas, há uma trilha bem grande pela frente. Nessa trilha, caso a gente souber escolher as ferramentas adequadas, nós vamos poder passar por essa trilha de uma forma, digamos que mais consistente. A gente vai observar, estaremos mais lúcidos conforme as ferramentas que escolhermos. Alguns momentos do livro, fazendo analogia aí com essa trajetória, a gente pode se deparar com o nosso próprio nível, e a intenção é essa, de belicismo. E aquilo pode nos incomodar bastante. Mas, veja se você concorda, professora Marina, se estivermos munidos de boas ferramentas e, antes de mais nada, da autenticidade, se formos autênticos em relação às próprias reciclagens que temos à frente, que estamos convidados, aí sendo convidados a fazer, o processo é muito amparado, que aí nós não estaremos sozinhos, né? A equipe extrafísica estará conosco nas conquistas todas dessas reciclagens, da própria pacificação íntima. Você É. concorda, Marina? Concordo, Isabela. Concordo sim, porque é um outro aspecto, inclusive, do professor Valdo aqui na obra, que é a condição da teática, né? Esse é o neologismo, né? Um dos nossos neologismos, né? Mas é a manifestação conjunta da teoria e da prática. E é isso que o livro também nos faz, a abordagem que você está trazendo, né? Ele traz a teoria, mas ele traz a prática. É isso que eu estou chamando assim de relações de fatos, que vai evidenciando tanto a condição da beligerância quanto a condição do pacifismo, né? E aí, quando nós começamos a estudar a questão da autopesquisa e vamos identificando dentro de nós e na nossa manifestação que o nível de beligerância está acima do desejado, do autodesejado, assusta, né, Isabela? Sim. Assusta. Às vezes pode a pessoa dar o passinho para trás e deixar isso para trabalhar num outro momento. Mas vamos pensar a respeito disso, né? Com técnicas, dentro de determinados conceitos, dentro dessas técnicas, por exemplo, da conscienciologia, né, que já temos estruturado essa proposta desse paradigma consciencial, é assim que a gente chama, é o paradigma consciencial. Observa, Isabela, uma condição, quando nós, né, começamos a fazer a nossa autopesquisa,
esse medo, esse receio, essa chateação consigo mesmo, porque vai descobrindo o lado sombrio da nossa personalidade, né? Quando Sim. nós vamos nos estudar, que é o primeiro princípio que eu chamei a atenção aqui, eu lembrei de trazer, né? Que para a gente conhecer o lado da saúde, como manter a saúde, como lidar com a saúde, precisamos de estudar a doença para saber lidar com ela. E a mesma condição são as nossas maturidades, as nossas imaturidades, a nossa personalidade, né? Nós estamos no processo evolutivo. Renascemos, ressomamos, voltamos a essa dimensão, ou na outra, exatamente dentro de um processo evolutivo. Então, nesse processo evolutivo, eu concordo com você, Isabela, que há momentos que identificar esse lado sombrio de nossa personalidade requer muita honestidade, requer muita franqueza consigo mesmo, né? Saber por que você está se pesquisando, por que você está estudando, por que você quer um padrão diferenciado de vida para você, né? Porque senão vai de roldão, é mais um na humanidade, é mais um no planeta, né? E aí, quando você verifica, já acabou esse período de vida, né? Então, o que realmente pode nos ajudar nesse momento, eu acho que é pensar, estudar, verificar a proposta do paradigma consciencial. Que eu vou me estudar, que é o que nós estamos fazendo hoje. Eu me estudei, eu peguei as informações do professor Valdo, aquelas propostas, aquelas teorias que eu consegui enxergar em mim, então eu fiz uma proposta para mim mesma, né? E aí o que acontece? Eu compartilhei com a Isabela. Isabela, você tem essa dificuldade? Eu tenho essa dificuldade. Mas, Isabela, olha, nisso assim, eu fiz dessa forma e eu consegui superar essa imaturidade da minha personalidade. E a Isabela faz a mesma coisa comigo. E todos nós fazemos isso. Isso é amizade evolutiva. Esse sinergismo é amizade evolutiva. Que o ideal é que tivéssemos, todos nós que compomos a humanidade, que tivéssemos essa habilidade desenvolvida, que todos nós nos enxergássemos como co-passageiro evolutivo. Nós temos a mesma proposta, nós estamos mais ou menos no mesmo nível evolutivo, porque todos nós, no atual momento, nós formamos essa grande humanidade. E para os projetores, para aqueles que já têm uma sensibilidade de perceber as outras dimensões, a dimensão extrafísica, a gente pode falar de humanidade e de para-humanidade. E formamos um único grupo. Eu estou inserida nesse grupo. Então não adianta eu achar que esse grupo não me serve porque ele é muito beligerante, tem muita Sim, guerra. sim. Eu vou ser honesta, viu, Isabela? Eu prefiro a paz, eu prefiro a diplomacia, eu prefiro o diálogo, eu faço o esforço para que os antagonismos, para que as divergências, em momento em que, às vezes, na liderança, em qualquer liderança, você tem que optar por alguma coisa, mas você tem um antagonismo dessa determinada decisão ou orientação, né? E Sim. aí, nesse exato momento aqui, o diálogo, a conversa, o saber ouvir, não vamos decidir hoje, não. Vamos nos ouvir essa noite e amanhã, bem cedinho, nós vamos decidir com um pouco mais de maturidade. Então, eu vejo assim que esse paradigma consciencial, que é esse mecanismo, né? Resumindo, eu me pesquiso, você se pesquisa, e se eu estiver longe de você, você estiver longe de mim, vamos publicar um livro, vamos publicar um artigo, vamos escrever qualquer coisa, vamos fazer um WhatsApp bem feito, que tal, hein? Vamos fazer um WhatsApp bem feito, revisado, com as ideias claras, porque não adianta só eu querer escrever uma coisa. Eu tenho que ler para saber se o que eu queria escrever foi realmente escrito. E aí a gente se compartilha e um ser humano ajuda o outro ser humano.
Ó, o que acha Marina, dela? aí a questão, uma das mais ricas do tratado, é a capacidade, chega um momento que a consciência se depara com o desafio de substituir a competição pela cooperação. E Muito bom. talvez aquele vislumbre da cachoeira lá no final de toda a trajetória seja, além do senso de unicidade, de cada um assumir que você é único, que a sua trajetória evolutiva ela é única, mas você pode compartilhar os seus conhecimentos com o grupo. E é desse compartilhar que eu acho que a paisagem fica muito, muito mais bonita. Porque é todo mundo junto, né? Um É, complementando o outro. E nesse senso aí de cooperação, como fica nítido de que os seus trafores eles são complementares aos meus. A gente não precisa competir para ver quem se comunica melhor, ou quem escreve melhor, ou quem faz melhor. Não precisa nada disso. Lá atrás, talvez precisou pelo instinto de sobrevivência, por uma questão é, assim, né, do subcérebro abdominal mesmo. é. Olha, eu preciso manter aí a minha vida, a prole, e, portanto, o vizinho que está na caverna do lado é uma ameaça para mim. Hoje não tem mais isso não, né, Marina? Chegamos a um Não. patamar que é mais inteligente cooperar, não é não? É mais inteligente cooperar, concordo, concordo plenamente. Você sabe, Isabela, eu vou compartilhar algo aqui. Nesses 6 meses que nós estamos no confinamento, eu e meu marido fazemos parte do grupo de risco, então nós estamos bem confinadinhos, né? Sim, Nós começamos então a escolher alguns filmes e estamos dando prioridade a estudar a história da humanidade, a história do planeta, né? Tudo que está ligado a isso. E nós estamos assim um pouco autossurpresos ou um pouco chocados, um pouco dizendo um pouco muito, e como é que a guerra era vista como ética. Matar o outro em determinado momento entre os humanos era uma questão de ética, era seu direito. Se você foi agredido, se você estava se sentindo lesado em algum ponto, você tem o direito ao duelo, você tem o direito à vingança. E isso não é muito tempo, né? Pensando aí nas 2 últimas guerras mundiais, planetária, né? É difícil, né, Isabela? É sim. difícil a gente caminhar nisso. E nós verificamos que hoje, a gente poderia dizer, né? Não, mas tem ainda muita, vamos dizer, competitividade, como você colocou, né? E Sim, tem muita beligerância, muita competição e tal. Realmente não é o ideal, né, Isabela? Não sim, estamos nos relacionando enquanto seres humanos da melhor maneira que poderíamos, né? E, sim. aliás, estudando o livro Homo Sapiens Pacíficos, você não vai ficar, vamos dizer assim, decepcionado, não. Você não vai ficar desmotivado, porque a gente vê essa realidade que nós estamos trazendo, que é uma realidade difícil, mas é real, né? Uma situação a ter que ser enfrentada, mas a gente chega ao final do livro dizendo: tem jeito, tem lógica, né? Tem lógica. Isso é Sim. o bom senso. Nós vamos começar realmente a verificar quais são os comportamentos do ser humano. Aliás, começamos a estudar assim, quais são as minhas manifestações, as minhas opções de vida, a maneira como eu lido com essas minhas opções de vida, que podem ser qualificadas, que elas ainda estão na lista de beligerância ou beligerantes, né? São beligerantes. Então, começamos por aí. Por quê? Porque a gente quer aprender a guerrear? Não. É porque nós queremos aprender a fazer a paz, a construir a paz. Porque a guerra se constrói. Por que a paz a gente vai adquirir? Eu quero estar em paz. Mas se você quer estar em paz, faça paz. Olha como é simples assim. E se você me permite, Isabela, a Por sua favor. abordagem me fez lembrar de algo
que eu até fiz uma anotação aqui. É logo no início, quando o autor ele vai trazendo a abordagem dele e o leitor vai sendo informado, olha, aqui eu vou trazer a minha pesquisa é sobre a paz, mas eu tenho esse princípio, então eu vou começar estudando a beligerância, a guerra, e aí, mas é para ficar livre da guerra, porque se eu não estudar esse vírus Covid-19, eu não vou conseguir manter a minha saúde. Mais ou menos assim, né? Que ele traz. Então, ele fala assim, que ele vai começar a pesquisa dele trazendo, na concepção dele, 2 fatos de extrema relevância. E ele traz o processo da assistencialidade e do universalismo. Só que observa só, que quando ele fala da assistencialidade, ele diz assim, muito antes de nós cravarmos a pessoa beligerante, cravarmos ela com críticas, com antagonismos, nós vamos aprender a assisti-la. Nós vamos trazê-la para mais próximo, para que ela tenha a oportunidade de conhecer o que é o pacifismo. Então, ele chama a atenção da assistencialidade, mas é a assistência profilática aos belicistas. E o universalismo, porque sempre que alguém está falando da paz, você está falando da paz da sua família, você está falando da paz sua, você está falando da paz do seu grupo de trabalho, você está falando da paz do seu país. Mas não vai funcionar, porque a paz ela é universal. A paz ela é para todos. Porque, como a Isabela colocou agora, né? Você pode achar que você vai conduzir a sua vida com maior sucesso no seu mundinho, mas daqui a pouco o seu vizinho vai lhe incomodar. E se alguém no prédio ou no condomínio onde você vive tiver um nível de beligerância muito grande, você vai ser incomodado e os seus também. Cadê a sua paz? Então, a paz, ela é universal. Isso não é o máximo, Isabela? Isso é o máximo, Marina Tomás. Isso é o máximo. Isso é muito bom, minha amiga. Isso é muito bom. Muito bom. Marina, a direção está me chamando a atenção aqui, que nós já estamos encerrando, mas sou profundamente grata à sua amizade, ao fato de você ter aceito esse convite de compartilhar um pouco dos seus conhecimentos sobre o Homo sapiens pacíficos conosco, ao teu posicionamento em prol da expansão da ciência com sociologia neste planeta e a sua familiaridade com o tema da diplomacia, porque todos nós ganhamos com isso. Esse teu posicionamento ele é muito sério. E todas as mini peças, toda a engrenagem, ela ganha com isso. Então, obrigada por essa entrevista e obrigada por você ser quem você é. Te agradeço muito. Obrigada pela oportunidade de estarmos falando com todos a respeito de paz. Vamos construir a paz a partir de nós mesmos. Obrigada. Muito bom. Obrigada, Marina. E para fechar, mais uma pensata aqui do Léxico de Ortopensatas nessa temática da paz, pessoal, que é a seguinte: é difícil cobrarmos a paz mundial, mas não é difícil cobrarmos a paz interior quanto a nós mesmos. Depende, sabe do quê? Depende da vontade. Ótimas reflexões para você. Faça aí investimentos nessa temática da paz, caso esse bate-papo tenha feito sentido, logicamente. Boas projeções, amplie sua lucidez e até a próxima edição de mais um Grafocons.